Bom, companheiros, vamos começar falando algumas palavrinhas sobre a questão do golpe militar de 64, que está fazendo aniversário e foi objeto de uma ação que era previsível da parte do governo Bolsonaro, de chamar as Forças Armadas a comemorar, né, o golpe militar criminoso de 1964 contra o povo brasileiro. Tudo bem que, diante da pressão de determinados setores, diante, em primeiro lugar, da rejeição ampla da população e da crise que o governo Bolsonaro está atravessando, vamos falar disso na sequência, e da pressão de alguns setores também da burguesia, Ministério Público e tudo mais, que estão preocupados com a repercussão desse tipo de ação, o Bolsonaro e os militares acabaram recuando, fizeram aí uma espécie de mini ou micro comemoração antecipada, até para fugir de uma eventual decisão judicial que acabou saindo, né? Inclusive falaram que já não era comemoração, era apenas para rememorar, né? Logicamente que nós não temos nada contra rememorar, mas o que eles querem dizer com rememorar é aquela lembrança fantasiosa do que aconteceu. Então, vamos falar algumas palavrinhas sobre a questão do golpe de 64, que foi objeto na imprensa, e nos comentários em geral teve um impacto muito grande para todo um setor da população. E quando a gente vê as colocações, né, é importante a gente ter uma colocação clara, porque, no final das contas, até os que se opõem acabam fazendo inúmeras concessões ao problema do golpe militar de 64. Que é uma coisa que precisaria ser respondida integralmente e à altura, né? Os militares falaram uma série de coisas totalmente absurdas sobre o golpe, né? O porta-voz do governo, os comandantes militares, os generais que estão aí dentro do governo Bolsonaro e tudo mais. Bom, primeiro, a covardia, né, ideológica deles de falar que não foi um golpe militar, que é uma coisa totalmente absurda, né? Porque até as pedras sabem que o que aconteceu em março, abril de 1964 foi um golpe militar. Os militares atacaram um governo que havia sido eleito, né? Que é muito importante que se diga que os partidos mais conservadores haviam tentado derrubar de várias maneiras anteriormente, se escorando numa aparência de legalidade, né? Nós temos que relembrar, né? A maioria das pessoas conhece a história, mas é bom citar o seguinte, que depois da renúncia do presidente direitista Jânio Quadros, né? Uma renúncia que surpreendeu todo o país na época. Jânio Quadros era o homem, né? É bom lembrar e pensar no presente, né? Jânio Quadros era o homem da luta contra a corrupção, era o homem da vassourinha que ia varrer a corrupção para fora do país. Fez um governo também bastante corrupto, né? Mas, acima de tudo, um governo que não é incomum no Brasil, né? Se defrontou com inúmeros obstáculos para governar efetivamente, né? Isso daí lembra um pouco o que nós estamos vendo agora com o atual e totalmente ilegítimo presidente da República, Jair Bolsonaro, porque o Jânio Quadros era um elemento, em grande medida, avulso, né? E ele foi escolhido como presidente porque a burguesia não tinha alternativas diante do crescimento, naquele momento, da esquerda institucional, que era representada principalmente pelo arguismo, pelo PDT e
pelo homem que viria a ser presidente da República e derrubado em 64, João Goulart, né? Uma coisa que muita gente oculta é que, depois do governo Juscelino Kubitschek, que foi um governo nacionalista muito moderado, né? O país enfrenta uma situação de falência, o Estado, né, enfrenta uma falência fiscal, porque para conseguir controlar a situação política depois do golpe de 1954 contra Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek foi obrigado a abrir o cofre, né, e satisfazer vários setores da burguesia com uma série de projetos e financiamentos que colocassem um amortecedor no desenvolvimento da luta de classes, né? A construção de Brasília foi uma obra gigantesca que deu lugar a um tipo de crescimento econômico artificial. Mas quando terminou o governo Juscelino Kubitschek, o país estava completamente falido. Essa aí foi a herança deixada pelo governo Juscelino Kubitschek. Hoje em dia todo mundo elogia o Kubitschek, fala que ele foi grande governante, mas ele, digamos assim, jogou gasolina na crise que vai desaguar no golpe de 1964. A partir daí começa-se uma polarização no país. A direita, que havia dado o golpe de 54, mas não havia conseguido assumir o poder, né, lança um candidato emprestado, um candidato improvisado, um candidato avulso, que era o Jânio Quadros. Jânio Quadros era do PDC, né, Partido Democrata Cristão, e acabou concorrendo pela UDN e apoiado pela UDN, ou seja, pelo partido de direita. Da direita mais golpista, digamos assim. Como acontece frequentemente com os candidatos improvisados, que são lançados no meio da crise, né, nós temos aí o caso Collor, nós temos o primeiro caso, é o caso Sarney, que é um candidato improvisado, mas não tão improvisado. Depois nós temos o Collor, agora nós temos o Bolsonaro, e o Jânio Quadros é um antecessor desses candidatos improvisados. O governo não tinha coerência nenhuma, né, e acabou naufragando porque os conflitos entre o presidente da República, extremamente voluntarioso, e o Congresso Nacional, extremamente complexo, como sempre é o Congresso Nacional Brasileiro, mesmo quando dominado pela direita, levou o governo a um impasse, né? E a própria direita começou a fazer uma campanha contra o governo caiu depois de 7 meses, né? E por meio, né, na forma da renúncia do presidente da República. Quando o Jânio Quadros renuncia, a situação política ela acentua drasticamente a polarização entre os trabalhadores em geral e o regime político desmoralizado, né? Muito desmoralizado, porque já vinha de uma sequência de governos nos quais os principais partidos políticos da época haviam naufragado completamente. Bom, naquele momento, né, em função da legislação vigente no Brasil, o presidente e o vice eram eleitos em chapas separadas, né? O povo votava no presidente de um partido e podia votar no vice de um outro partido. Então, isso levou à eleição do vice, que foi eleito, digamos assim, em mérito próprio, não sendo parte de uma outra chapa, né, do PTB, que na realidade era, com certeza, naquele momento, o candidato mais popular que existia no Brasil, o João Goulart. Os militares e o conjunto dos partidos mais conservadores procuraram evitar a posse do João Goulart, né, e organizaram 2 golpes de Estado, sem a interferência direta dos militares, mas com a interferência indireta dos militares. É um capítulo da história do Brasil que muita gente se esqueceu quando deram o golpe na Dilma, né? Porque deram o golpe na Dilma e eles falaram assim, não é um golpe militar. Mas o golpe militar de 64 ele também não começa como golpe militar.
Ele começa como golpe, vamos dizer assim, parlamentar e institucional e termina no golpe militar. Em 2 anos, né? Nós estamos até sobrevivendo um pouquinho aqui antes de que as coisas piorem drasticamente. A primeira tentativa, o que foi? O João Goulart se encontrava na China, numa viagem institucional, e como ele não se encontrava no Brasil, né, os setores do Congresso, judiciais e com o apoio dos militares, logicamente, procuraram criar a ficção de que, como havia uma lei que falava que o presidente, para tomar posse, tinha que estar no Brasil, ele não poderia tomar posse. E tentaram, inclusive, impedir a vinda dele para o Brasil, para que ele não tomasse posse. Foi a primeira tentativa de golpe, né? Essa tentativa de golpe ela foi respondida por vários setores. Tem o famoso episódio da resistência brisolista no Rio Grande do Sul contra o golpe, né? Finalmente, o João Goulart, dada a pressão popular que havia na época e a mobilização de determinados setores políticos, né, acabou assumindo o governo. Né? Quando ele assume o governo, é um segundo golpe, que é o golpe do parlamentarismo. O Congresso Nacional, né, essa maravilha política do Brasil, vota que é preciso mudar imediatamente o regime de presidencialista para parlamentarista, ou seja, para transformar o presidente numa figura apenas decorativa no governo e passar o governo para elementos direitistas de confiança da burguesia. É importante lembrar quem que assumiu o governo logo de cara, que foi o senhor Tancredo Neves, né? Na mitologia política, muita gente fala que esse homem foi um grande democrata, né? Vamos, para aqueles que não conhecem efetivamente a história, vamos fazer um pequeno esclarecimento. Com uma anedota, né, que pode ser verdadeira. Na época um pouco depois da morte do Getúlio Vargas, né, os partidários do Tancredo Neves falavam assim, que ele era um homem tão querido pelo Getúlio Vargas, ele era ministro do Vargas, né, e ele foi uma das pessoas que mais insistiu para que o Vargas renunciasse à presidência da República. Os partidários dele falavam que o Vargas tinha dado para ele a caneta com a qual ele assinou a famosa Carta Testamento, né? Aí criou-se uma piada popular que era o seguinte: o Vargas devia ter dado para ele o revólver, né, com que ele se suicidou. Bom, essa direita, logicamente, né, ela se organizou para tentar impedir o governo João Goulart e fracassou 2 vezes. O João Goulart acabou conseguindo convocar um plebiscito e restabelecer o regime presidencialista, até porque o regime pseudo-parlamentarista que estabeleceram no Brasil havia fracassado. Bom, diante dessa situação, né, a crise entre os trabalhadores e a burguesia continua a se aprofundar, né? O ano de 1963 é um ano de grandes mobilizações de todos os tipos, né, e o começo de 64 também. Né, vale destacar o fato de que em 1963, em outubro, o país assiste à maior greve operária que já havia acontecido até então, né, desde há muito tempo, que foi a chamada greve dos 600 mil em São Paulo, né, onde todas as categorias operárias, ou as principais categorias operárias, se unificaram para fazer uma greve generalizada, que mobilizou 600 mil trabalhadores e que foi dirigida, isso é muito importante, não pelos dirigentes sindicais tradicionais, né, mas pelos comitês de base dentro dos sindicatos. Quer dizer, a situação se tornava uma situação cada vez mais complexa, havia uma tendência à rebelião dentro das próprias Forças Armadas, onde muitos elementos adotavam a política nacionalista. Nós temos aí um movimento político e sindical dos sargentos das 3 armas, né, que recorrem ao governo João Goulart para
para tentar conseguir as suas reivindicações em oposição, né, aos comandantes militares. Nós temos aí a mobilização, uma espécie de motim, de revolta dos marinheiros do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, a situação política evolui em um sentido revolucionário. Os militares falam que, para justificar, né, o ato criminoso de derrubar um governo que havia sido eleito, que havia no Brasil a ameaça do comunismo. Bom, primeiro que o comunismo só é uma ameaça para os próprios militares e para quem está cheio de dinheiro aí. Em geral, 99%, 99,99% e mais alguns 9% das vezes, é o dinheiro roubado da população, como a gente está vendo muito bem, né? Quer dizer, o comunismo seria acabar com essa palhaçada toda, com essa exploração criminosa e tudo mais. Mas não é verdade que houvesse nenhuma ameaça de comunismo, nem que o Brasil fosse se transformar numa nova Cuba. O que acontece é que nós estávamos em meio a uma mobilização popular que reivindicava os seus direitos. Poderia futuramente evoluir para diferentes possibilidades, mas não havia nada, nenhuma ameaça de nada, né? O que aconteceu é que os militares, vendo, né, que o regime político da burguesia perdia o controle, né, que a população avançava na sua luta, decidiram dar um golpe, exterminar toda a resistência e implementar uma política, né, de tipo neoliberal, muito parecida com a política que é implementada agora pelo governo Jair Bolsonaro, né? Quer dizer, o golpe não foi simplesmente para evitar isso e aquilo, ele tinha também uma proposta econômica, né? Uma coisa que fica de lado nesses debates é que o golpe de Estado ele foi preparado durante muito tempo pelos economistas, né, ligados à escola de Chicago. Vários deles eram da direita, faziam propaganda de uma política de ajuste neoliberal, de equilíbrio monetário, etc. e tal, muito parecida com o que tem hoje. Só que naquela época, essa política ela era menos agressiva, porque as condições não estavam dadas para ela ser mais profunda, e ela era chamada de política monetarista, né, ao invés de política neoliberal. O golpe militar foi um golpe... derrubou um governo que foi eleito, é importante lembrar isso aí, não teve nenhum outro sentido político no momento, né? Os militares assumiram o poder, né? Para aqueles que podem chegar a acreditar que não foi um golpe, precisaria explicar como é que você tira um presidente que foi eleito e põe um general, né, que não foi eleito por ninguém. Se isso não é um golpe, então não existe golpe. Talvez seja isso que a direita brasileira queira dizer, que não existe golpe, que tudo que eles fazem é legítimo porque são eles que fazem, né? O golpe começou de uma maneira intensamente terrorista contra a população, ao contrário do que muita gente pensa, né? Os militares, eles prenderam mais de 5.000 pessoas logo de cara. Muita gente foi torturada logo no começo pelo governo Castelo Branco, porque o governo Castelo Branco é apresentado assim como se fosse uma espécie de governo democrático, que é absolutamente ridículo, né? Basta ler o depoimento das pessoas na época e nós vamos ver que não tinha nada disso, né? Pessoas foram torturadas, muita gente perseguida e tudo mais, muita gente presa, muita gente exilada. Fecharam todos os sindicatos, né? Fecharam todos os sindicatos, colocaram os sindicatos sob intervenção da polícia, né? Os principais sindicatos foram dirigidos por pessoas designadas pelo DOPS, pelo Departamento de Ordem Política e Social, que era a polícia política do regime, tá? E houve um esmagamento completo de todas as organizações populares. Então, quer dizer, a ideia de que o golpe tenha sido um movimento, é uma enorme fantasia, né?
Há quem diga que teve grande apoio popular, é mentira. O apoio popular do golpe é como... É um mito semelhante ao apoio popular ao Bolsonaro, né? Todo mundo falou, a gente é obrigado, né? Na vida você é obrigado a escutar muita sandice, muita besteira. Então, às vezes a gente tem sorte que a bobagem ela cai por terra rapidamente, mas quantas pessoas não vieram falar aqui que o governo Bolsonaro tinha amplo apoio popular? Agora já passou 3 meses e ninguém me fala mais nada disso daí. O que é uma vantagem, porque a gente não é obrigado mais a ouvir, né, a bobagem. O golpe militar não tinha apoio popular nenhum, né? A famosa marcha da família foi um movimento que foi convocado pela própria burguesia, né? Veja que a organização que convocou oficialmente a marcha foi eu não sei o que lá, das Senhoras Católicas, não sei qual que é o primeiro nome. Liga das Senhoras Católicas. Que senhoras católicas poderia ser qualquer senhora católica, mas eram senhoras da alta sociedade na realidade, né? Uma organização diretamente ligada à Igreja Católica. O ato não foi também tão grande quanto falaram, foi apenas uma cobertura para que o golpe militar parecesse ter alguma coisa de apoio popular. Esses dados aí são todos significativos. Depois, à medida que a ditadura se estabeleceu, né, que calou os adversários, que controlou ou se associou, que seria mais correto dizer, a uma imprensa que sempre foi golpista, a ditadura consegue ter uma certa base, que era uma base relativamente passiva, na classe média mais conservadora, ou, digamos assim, numa maioria da classe média que tem uma tendência naturalmente conservadora. Mas esse apoio é posterior e o apoio tem muito a ver também com os resultados econômicos do regime militar. Bom, o governo Castelo Branco foi um governo de tipo neoliberal, né? Diretamente orientado pelos norte-americanos. O ministro da economia dele era o famoso Roberto Campos, apelidado na época de Bob Fields, né? Porque ele era assim, ele não conseguia ser tão capacho dos Estados Unidos quanto o Bolsonaro, mas ele era bastante capacho e isso era muito conhecido. O governo tenta colocar em prática uma série de reformas de tipo neoliberal, mais ou menos seguindo mais ou menos aquilo que aconteceu no Chile posteriormente, né? Mas o governo não consegue. Um dos grandes méritos da ditadura, nesse sentido, foi que ela não conseguiu colocar em prática um programa direitista de maneira acabada no terreno da economia, né? Ela não tinha condições sociais, não tinha acordo dentro da própria burguesia, e nem com a classe média, menos ainda com a classe operária, para levar adiante todas essas reformas, e nem ela conseguiu impor essas reformas à população, né? Então nós podemos dizer que o governo Castelo Branco, que foi um governo abertamente criminoso, né, que escreveu uma constituição ali num escritório, uma pseudo-constituição, que torturou pessoas, mandou gente para o exílio, matou, etc. e tal, foi um completo fracasso político, pelas próprias contradições da burguesia e das Forças Armadas. Bom, aí nós temos a crise de 68, né, onde se manifestou a debilidade da ditadura. Um movimento estudantil que não conseguiu arrastar atrás de si o movimento operário, sacudiu profundamente a ditadura, né, a tal ponto que a esquerda naquela época se iludia com a ideia de que pequenos grupos armados poderiam derrubar a ditadura. Os militares, vendo a crise completa do regime político, vendo que as brechas institucionais e políticas que eles haviam deixado levariam o regime ao colapso, estabelecem uma ditadura ainda mais profunda, que é o governo Médici,
né? Que período que foi impropriamente chamado de anos de chumbo, né? Os anos de chumbo quer dizer que o pessoal trocava chumbo entre a ditadura e a esquerda. Isso aí não é verdade. Foi um período de intenso terror político no país, né? Com cenas aí grotescas de tortura, de assassinato e tudo mais. Aqui eu queria fazer um parênteses, que é o seguinte, né? A gente não tem a oportunidade de falar essas coisas, mas a gente tem que falar. Fazem propaganda de que foram mortas 430 e tantas pessoas na ditadura. Isso é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, né? Recentemente revelaram que mataram cerca de 10 mil índios. Mas mesmo as pessoas da esquerda, os opositores da ditadura e outras pessoas, o número é muito maior do que isso. A ditadura ela tratou de esconder, né, os crimes que ela praticou. Uma das coisas mais tradicionais da ditadura são os cemitérios clandestinos, como esse de Perus, onde acharam mais de 1000 cadáveres. Então esse negócio de 400 pessoas, que é usado para mostrar que a ditadura teria sido quase benigna, é uma balela total, não tem nada a ver com isso. Morreu muito mais gente. Isso sem falar nos outros casos, pessoas que foram torturadas, pessoas que estavam exiladas e tudo mais. A ditadura afetou a vida da população inteira também, porque a ditadura impôs um regime de restrição da vida intelectual no país o mais profundo possível, né? Muita gente não viveu a ditadura, não viveu nada da ditadura, acha que a ditadura foi um passeio. Mas a verdade verdadeira da época da ditadura é que se dois amigos se encontrassem na rua, eles tinham medo de discutir qualquer coisa, porque alguém poderia ouvir, ou alguém poderia cometer uma indiscrição e ia parar no porão do DOI-CODE, do DOPS, etc. e tal, que era uma coisa aterrorizante, né? As pessoas que não viveram não têm ideia do obscurantismo que caiu sobre o Brasil na época da ditadura militar, né? Eu me lembro um fato que aconteceu comigo. Eu era bem jovem, né? Eu devia ter uns 16 anos e tal, tinha alguns amigos intelectuais. Aí um amigo meu me emprestou alguns livros, né? Aí ele me emprestou primeiro um livro do Fausto Wolff, né, que era meio que um romance de protesto contra a ditadura, e falou: olha, mostra para ninguém, esconde esse livro e tal, né? Eu já tinha ouvido esse tipo de coisa várias vezes na época, né? Era muito comum esse tipo de atitude. Aí ele veio com um livro do Rimbaud, o poeta francês, né? Acho que O Casamento entre o Céu e o Inferno, um livro desse aí. Também com a mesma atitude sinistra, né? Olha, quer dizer, você não podia, você tinha medo até de emprestar um livro de poesia para uma pessoa, se fosse assim minimamente, né, fora daqueles padrões absolutamente aceitáveis, né? Eu escutei isso aí centenas de vezes de pessoas. Todo mundo tinha medo de tudo, né? E a ameaça era real, porque as pessoas eram presas por qualquer bobagem. Se você caísse no radar dos organismos de repressão, você poderia muito bem desaparecer sem ter nada a ver com o peixe. É isso que muita gente não entende, né, sobre a ditadura. Era uma ditadura, era um sistema de terror que provavelmente seria muito parecido com o que havia na Alemanha nazista na época do Hitler, onde todo mundo tinha medo de falar qualquer coisa contra o governo e tudo mais. Bom, falar contra o governo nem passava pela cabeça de ninguém, era assim quase suicídio, né? Então, quer dizer, nós temos aí não vou contar toda a história do regime militar, mas destacar que o golpe militar foi um golpe criminoso, né? Chegou a torturar inclusive crianças para forçar as mães a darem informação para as Forças Armadas.
esses bandidos que apoiam ainda até hoje a ditadura militar, porque não tem outro nome para uma pessoa que apoia a ditadura militar, senão um bandido, eles dizem que, na verdade, eles estavam combatendo perigosas organizações terroristas. Isso é outra bobagem. A maior parte dos grupos que atuaram armados no Brasil eram extremamente fracos, foram brutalmente esmagados pela ditadura. A gente pode ver que todos os principais líderes desses grupos, os mais destacados, nenhum deles sobreviveu, foram também todos brutalmente assassinados. Marighella, Lamarca, né? Foram assassinados muitos jovens de 17, 18 anos que ingressaram nisso daí, alguns escaparam, mas a repressão foi muito brutal. E a repressão não se estendia exclusivamente aos grupos ditos terroristas, o que é uma bobagem isso de terrorista, mas não se estendia aos grupos que haviam se armado, que eram, vamos entender bem, não era nenhum grupo de 4 mil pessoas, eram grupos de 15, 20 pessoas, 100 pessoas, quando muito, né? Se não me engano, o grupo do Marighella, que foi o maior de todos, chegou a ter 200 pessoas ali participando da atividade clandestina, se tanto, né? E foi facilmente desmontado pela repressão policial. Quer dizer, não havia nada disso, as ações eram algumas ações espetaculares, mas nada que se parecesse com uma guerra. Se fosse uma guerra, seria uma guerra assim, sei lá, do Brasil inteiro contra o município de Itapevi, né? Uma guerra que seria considerada como uma guerra monstruosa em qualquer lugar, dos Estados Unidos contra Honduras, mais ou menos, pior ainda na realidade. Uma guerra totalmente desproporcional, e todas as ditaduras militares da América Latina, todas elas foram a mesma coisa. Foram, na verdade, uma guerra unilateral dos militares, armados até os dentes, contra a população do seu próprio país, usando uma ou outra ação de resistência à ditadura como pretexto para justificar essa repressão criminosa e tudo mais. Os atos criminosos são enormes de todas essas ditaduras, né? A corrupção desenfreada também, o ataque a cidadãos de outros países. Algumas ditaduras estabeleceram o sistema de roubar toda a propriedade das pessoas que eram presas, inclusive os filhos, como a gente viu na Argentina. Quer dizer, era uma malta de criminosos aí organizados pelos criminosos maiores, que eram os serviços de inteligência do governo norte-americano. Esse aqui é o verdadeiro resumo da ditadura.